Existe uma pergunta que a maioria das pessoas nunca faz em voz alta, mas que pulsa por baixo de tudo. Por que a minha vida espiritual parece tão vazia se eu ainda estou fazendo tudo o que sempre fiz? Você ainda ora, ainda abre a Bíblia de vez em quando, ainda vai à igreja, mas há uma distância, difícil de nomear, impossível de ignorar, entre o que você diz crer e o que você de fato experimenta. Uma frieza que vai crescendo devagar, uma sensação de que está falando com o teto quando tenta orar, uma adoração que parece teatro mais do que encontro, e a resposta que a maioria dos pastores vai te dar é mais jejum, mais oração, mais leitura, como se o problema fosse uma questão de quantidade. Mas às vezes o problema não é que você está fazendo pouco. O problema é que há algo na sua vida que o Espírito de Deus simplesmente não tolera. E enquanto isso estiver lá, não importa quantas vigílias você faça, o fruto será o mesmo, o silêncio. O Espírito Santo não é uma força impessoal que você ativa com a frequência suficiente de práticas religiosas. Ele é uma pessoa. Tem caráter, tem vontade, tem discernimento que atravessa toda a aparência. E como toda pessoa de integridade, há condições que ele não tolera, não por temperamento difícil, mas por natureza santa. Quando essas condições estão presentes, algo começa a apagar por dentro, não de uma vez, devagar, silenciosamente, até que você percebe que está indo à igreja por inércia e chamando isso de fé. Há algo na sua vida hoje que você sabe que o Espírito Santo não aprova e você ainda assim escolhe guardar. Quero falar de 4 dessas coisas, não como acusação, como diagnóstico, porque nenhum médico que se preza te diz que está tudo bem quando não está. A bondade de Deus às vezes se parece mais com um bisturi do que com um abraço. E o que vai ser dito aqui não é para te destruir. É para abrir o que precisa ser aberto, para que haja cura onde há ferida. Antes de entrar na primeira, é preciso entender algo sobre a natureza do Espírito. Paulo escreve em Efésios 4:30 uma instrução que a maioria das traduções ameniza, mas que no grego original carrega um peso específico. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. A palavra grega é lupeite, causar dor, provocar tristeza profunda, o tipo de tristeza que alguém sente quando é traído por quem ama. Não é uma irritação superficial, é o luto de uma pessoa que habita em você e precisa assistir ao que você faz com o espaço que ele ocupa. Isso muda tudo na forma como você entende o pecado. Não é apenas quebrar uma regra, é trair uma relação, é voltar para casa depois de um dia de dupla vida e encontrar alguém que sabe de tudo, que viu tudo, que sentiu tudo e que ainda está lá, por amor, por fidelidade, por graça, mas não sem dor. Você consegue sentir o peso disso porque se você ainda lida com o pecado como uma questão administrativa, faço, me arrependo, sigo em frente. Você não entendeu ainda o que significa ser templo do Espírito Santo. Você não entendeu o que está em jogo cada vez que escolhe o que sabe que ele abomina. A questão não é se você vai se perder ou não. A questão é mais imediata do que isso. Você está cortando o fluxo da presença de Deus na sua vida agora, não na eternidade. Agora, na sua oração desta manhã, na sua leitura desta semana, na sensibilidade espiritual que vai embotando enquanto você continua alimentando o que deveria ter enterrado. E há um padrão que se repete em toda a Escritura. Antes da grande seca espiritual, há sempre uma série de pequenas transações que pareciam insignificantes. Sansão não perdeu a força de uma vez. Perdeu transação por transação. Cada vez que se deitou no colo de Dalila e acordou sem consequência aparente, até a vez em que não acordou mais como antes. O pecado tem uma pedagogia cruel. Ensina você a tolerar o que antes você mal conseguia olhar.
E você chama isso de amadurecimento. Mas é anestesia. Há algo na sua vida hoje que você sabe que o Espírito Santo não aprova e você ainda assim escolhe guardar? A primeira coisa que o Espírito Santo jamais tolerará é a impureza sexual alimentada em segredo, enquanto você mantém uma aparência de espiritualidade. E vou ser específico, porque a especificidade dói onde precisa doer, ao invés de passar por cima do que precisa ser nomeado. Tem um homem que acorda toda manhã e antes de abrir a Bíblia, abre o celular. Passa minutos, às vezes mais do que quer admitir, consumindo imagens que ele sabe que o estão destruindo. Fecha, respira, se levanta, toma banho. Chega na célula na quarta-feira à noite e ora pelos pedidos do grupo com uma voz que ninguém desconfiaria. Esse homem não é um monstro, é alguém preso, mas a prisão tem uma característica que ele ainda não encarou. Ele mesmo construiu ela. Tijolo por tijolo, clique por clique, com a certeza de que, como ninguém vê, não afeta nada, mas afeta tudo. A oração fica pesada, a palavra perde clareza, a adoração vira desempenho, e a sensação de que Deus está distante não vem de Deus ter se afastado. Vem de você ter construído uma parede entre vocês com cada imagem que você decidiu não largar. Paulo não deixa espaço para negociação em 1 Coríntios 6, 18, 20. Ele não diz que a imoralidade sexual é um pecado, entre outros. Diz que é categoricamente diferente. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o próprio corpo. Isso importa, porque o corpo não é um invólucro descartável, é o templo. E Paulo pergunta, é uma pergunta, não uma afirmação, o que torna ainda mais devastador. Acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós? Você sabia? Você sabe, e ainda assim. O contexto de Corinto ajuda a entender o peso da instrução. Corinto era a cidade mais sexualmente explícita do mundo mediterrâneo no primeiro século. Havia um templo a Afrodite com mais de 1000 prostitutas sagradas. A cultura dizia que o corpo era neutro, que o que se fazia com ele não afetava o espírito. E Paulo entra nessa cultura e diz o oposto. O corpo não é neutro. O corpo foi comprado por um preço. O corpo pertence a alguém. E ali estava uma jovem igreja tentando ser santa num ambiente que normalizava tudo. Exatamente como você hoje. Num celular que normaliza tudo. Numa cultura que transformou a impureza em entretenimento e chamou isso de liberdade. Mas não é liberdade, é servidão com interface bonita. E a mentira que o inimigo instala com mais eficiência nessa área é precisa. Enquanto ninguém souber, não afeta a minha vida espiritual. Mas o Espírito Santo sabe. E a presença dele é quem afeta a sua vida espiritual. E quando você alimenta o que ele abomina, o que vai apagando não é ele. É a sua sensibilidade, a sua voz. O Espírito não vai embora imediatamente, mas o volume da sua voz vai diminuindo, até que você precisa de cada vez mais emoção na música de louvor para sentir algo que antes sentia na simplicidade de um momento de silêncio com ele. Há uma narrativa em 2 Samuel 11 que é mais do que a queda de Davi. É um manual de como a impureza sexual destrói a percepção espiritual de um homem. Davi estava no lugar errado, em Jerusalém, enquanto seus soldados estavam na guerra, na época em que os reis saem para a batalha. Ociosidade, deslocamento da missão. E então, o olhar que deveria ter sido desviado permaneceu. E o desejo que deveria ter sido contido foi alimentado. E uma série de decisões, que cada uma parecia pequena, terminou com um homicídio planejado frio. Mas o mais revelador não é o crime, é o que vem depois. Em 2 Samuel 12, Natã vai ao rei e conta uma parábola. Um homem rico que rouba a única ovelha de um homem pobre. E Davi fica furioso. Davi,
O homem que acabou de cometer adultério e assassinato fica indignado com injustiça na parábola. Isso é o que a impureza faz com a consciência, a cega para si mesma enquanto a mantém afiada para julgar os outros. Você consegue perceber isso em você? A capacidade de se indignar com o pecado alheio enquanto o seu próprio permanece protegido num compartimento fechado a 7 chaves. Natã então aponta o dedo. Tu és o homem. 3 palavras que desfizeram toda a construção. 3 palavras que o Espírito Santo pode estar falando para você agora mesmo. Tu és o homem. Tu és a mulher. Tu és quem está dividido por dentro, enquanto tenta parecer íntegro por fora. A restauração de Davi começa com o Salmo 51. E a primeira coisa que ele pede não é reposição de privilégios. Não retires de mim o teu Espírito Santo, porque Davi entendeu o que estava em jogo, não a coroa, não o exército, não a reputação, a presença, o Espírito. E Davi sabia o que é viver sem ele, porque viu o que aconteceu com Saul quando o Espírito de Deus se afastou. Não queria aquilo para si. Você quer aquilo para si? Porque cada vez que você alimenta a impureza em segredo e escolhe não confrontar isso com honestidade diante de Deus, você está se aproximando um passo dessa experiência. A experiência de orar e não sentir nada, de louvar e não chegar a lugar nenhum, de ler a Bíblia e sair vazio como entrou. O Espírito Santo jamais vai tolerar que você use seu nome no domingo e use o corpo dele para alimentar o que ele abomina no resto da semana. Não por severidade, por santidade. E a diferença entre essas duas coisas é tudo. A segunda coisa que o Espírito Santo jamais tolerará é mais difícil de nomear. Não porque seja mais rara, é talvez a mais comum, mas porque se esconde atrás de algo que parece virtude. A segunda coisa é a vida dupla sustentada conscientemente. A distância calculada entre o que você projeta e o que você de fato é. Isso é diferente do que falamos antes. A impureza sexual alimentada em segredo é uma prisão da qual a maioria quer sair, mas não encontra força. A vida dupla consciente é outra coisa. É uma escolha ativa de construção de imagem. É você sabendo exatamente o que está fazendo, decidindo que a percepção das pessoas é mais valiosa do que a honestidade diante de Deus. E tem uma textura específica que você vai reconhecer. É a sensação de mandar um versículo no grupo da família, enquanto por dentro você sabe exatamente o que está alimentando. É orar em voz alta na célula com uma fluência que impressiona, enquanto em casa você não consegue ter 3 minutos de oração real, porque a consciência pesada torna o encontro com Deus insuportável. É postar uma frase sobre fé e graça nas redes sociais no mesmo dia em que você tomou uma decisão que envergonharia qualquer pessoa que te admira. Aqui está a coisa sobre a vida dupla que a maioria não percebe. Ela não começa como uma escolha de hipocrisia. Começa como uma escolha de sobrevivência. Você comete algo que te envergonha. Não quer ser visto assim. Então constrói um verniz. E o verniz vai sendo reforçado a cada novo evento que você esconde, até que o verniz virou a estrutura. E a estrutura verdadeira ficou oculta por baixo, apodrecendo. Há uma narrativa no livro de Atos que é uma das mais perturbadoras de toda a Escritura. Atos capítulo 5. A igreja primitiva estava num movimento extraordinário de generosidade. Pessoas vendendo propriedades e entregando o dinheiro aos apóstolos para que fossem distribuídos entre os que tinham necessidade. Era um testemunho visível de que a graça havia transformado a relação dessas pessoas com as posses. Ananias e Safira venderam uma propriedade, retiveram parte do dinheiro, o que Pedro deixa explícito que era um direito deles. Acaso não estava em teu poder? Mas se apresentaram diante da comunidade como se tivessem entregado tudo.
como se tivessem feito o sacrifício completo que a graça havia gerado em outros. O problema não foi guardar parte do dinheiro, foi apresentar o parcial como total. Foi a construção de uma imagem que não existia. Pedro diz algo que congela o sangue. Por que encheste o teu coração para mentir ao Espírito Santo? Note o vocabulário. Não foi a boca que mentiu, foi o coração que foi enchido para mentir. A falsidade não foi uma fraqueza momentânea, foi uma condição interior deliberadamente cultivada. Há algo na sua vida hoje que você sabe que o Espírito Santo não aprova e você ainda assim escolhe guardar. Ananias morre ali. Safira chega horas depois, sem saber o que aconteceu com o marido, e Pedro lhe dá uma oportunidade. Diz-me se vendeste a propriedade por tal preço? E ela confirma a mentira e cai morta. A igreja ficou com grande temor, não com grande alegria, com temor. Porque aquele episódio comunicou algo que a graça não anula. O Espírito Santo não é um parceiro de performance. Ele não divide espaço com falsidade construída. Quando a vida dupla se torna uma identidade sustentada, não há unção circulando por ali. Há religião, há hábitos, há vocabulário, mas não há presença. Jesus dedicou as críticas mais duras do seu ministério, não aos publicanos nem às prostitutas. Dedicou aos que construíam imagem religiosa enquanto o interior estava podre. Em Mateus 23, ele usa uma imagem que qualquer habitante da Palestina do primeiro século entendia visceralmente. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Sepulcros branqueados, por fora, cal fresca, brilhando ao sol. Por dentro, decomposição. O processo de branquear sepulcros era uma prática de higiene religiosa em Israel. Antes das festas, os túmulos eram pintados de branco para que os peregrinos não os tocassem acidentalmente e ficassem ritualmente impuros. Havia uma ironia perversa nisso. Quanto mais branco por fora, mais havia de morte por dentro. E Jesus usa essa imagem para falar de pessoas que, quanto mais esforço colocavam na aparência de santidade, mais putrefação havia no interior. A vida dupla não engana o espírito, nunca enganou. Ele vê o sepulcro por baixo da cal. Ele conhece a temperatura real do seu coração por baixo do vocabulário devocional. E a sua presença não pode fluir livremente por um canal que está bloqueado por camadas de falsidade consciente. O que o Espírito Santo pede não é perfeição. Ele jamais pediu perfeição, pediu honestidade. Há uma diferença abissal entre a pessoa que falha e confessa, e a pessoa que falha, esconde e constrói sobre o esconderijo uma narrativa de espiritualidade. A primeira tem comunhão quebrada e restaurada. A segunda tem comunhão ausente com aparência de comunhão presente. O salmista Asaf registra em Salmo 73 a crise de um homem que quase perdeu a fé porque ficou olhando para a prosperidade dos ímpios e comparando com a sua própria dificuldade de viver com integridade. Ele chega a dizer: em vão, pois, tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Que frase! A honestidade inteligente de dizer: estou duvidando se vale a pena ser verdadeiro. E Asaf não escondeu essa dúvida. Ela estava quase o destruindo, mas ele não a invernizou com linguagem de fé que não sentia. E foi exatamente essa honestidade que abriu o caminho para o encontro. Até que entrei no santuário de Deus e atentei para o fim deles. A virada não veio de performance religiosa, veio de honestidade que levou à presença de Deus. E na presença de Deus, Asaf conseguiu ver com clareza o que a vida dupla teria obscurecido. O fim de quem parece estar vencendo enquanto vive sem Deus. A pergunta que você precisa responder não é sobre os outros, é sobre você. Quanto da sua vida espiritual é genuíno e quanto é gerenciamento de imagem?
Quão diferente seria o seu comportamento se ninguém que você conhece pudesse ver? Se não houvesse audiência, nem nas redes sociais, nem na célula, nem na família, o que restaria? O que resta quando a audiência vai embora é o que você realmente é. E é com esse ser que o Espírito Santo precisa trabalhar, não com o personagem que você construiu para o consumo público. A terceira coisa que o Espírito Santo jamais tolerará parece menos óbvia do que as duas primeiras. Não é um pecado que você comete no escuro, é um ambiente que você construiu à luz do dia, peça por peça, relação por relação, sem perceber o que estava fazendo. A terceira coisa é manter vínculos, conversas e ambientes que alimentam sistematicamente o que o Espírito veio transformar. E antes que você pense que isso é pregação de isolamento dos não crentes, vou ser claro, não é isso. Jesus não foi ao deserto quando precisava ser santo. Foi à multidão. Comeu com pecadores. Conversou com a samaritana às margens de um poço. A santidade bíblica não é separação geográfica das pessoas que não conhecem a Deus. É separação espiritual dos valores que governam quem vive sem Ele. O que estou falando é diferente. É sobre as relações que por dentro você já sabe o que fazem com você. Não com você em geral, com você especificamente. Com o que você está tentando construir ou abandonar. Existem amizades que funcionam como buracos na represa. Pouca coisa sai de uma vez. É um gotejamento constante. Mas gotejamento constante, ao longo do tempo, esvazia qualquer reservatório. Paulo escreve em 1 Coríntios 15:33, uma frase que a maioria das pessoas cita sem entender o contexto original. Ele não está fazendo uma advertência genérica sobre companhias ruins. Ele está argumentando contra uma teologia que havia se instalado na igreja de Corinto, uma negação da ressurreição dos mortos. E a estratégia dele é dizer: essa teologia não surgiu do nada. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. A heresia entrou pelo relacionamento. A doutrina falsa encontrou terreno porque as conversas erradas tinham estado preparando o solo. Isso é mais profundo do que parece. As más conversações do grego original, homiliai kakai, não são necessariamente conversas sobre coisas obscenas. São companhias cuja cosmovisão erode a sua. Podem ser pessoas decentes, simpáticas, bem-intencionadas, mas cujo modo de ver o mundo, tratar o dinheiro, encarar o casamento, interpretar o sofrimento, está sistematicamente em conflito com o que o Espírito Santo está construindo em você. Há algo na sua vida hoje que você sabe que o Espírito Santo não aprova, e você ainda assim escolhe guardar? Pense no profeta Elias, logo depois da vitória no Monte Carmelo. Em 1 Reis 18, Elias havia chamado fogo do céu. Havia confrontado 450 profetas de Baal sozinho. Havia orado e a chuva havia voltado depois de 3 anos de seca. Uma vitória de dimensões impossíveis. E então Jezabel manda um recado, uma ameaça de morte de uma mulher. E Elias, o mesmo homem que chamou fogo do céu, foge. Foge para o deserto, deita debaixo de um zimbro e pede para morrer. Já basta, Senhor, tira a minha alma. Os comentaristas se esforçam para explicar o colapso. Alguns falam de esgotamento físico, outros de depressão. Tudo isso pode ser verdade. Mas há um detalhe que pouca gente nota. Antes de subir ao Monte Carmelo, Elias havia passado 3 anos em isolamento, primeiro no ribeiro de Querite, depois na casa da viúva de Sarepta. 3 anos sem o ambiente de Acabe, sem a corte de Jezabel, sem a cultura que havia normalizado a apostasia de Israel. 3 anos sendo alimentado por corvos e por uma viúva que não tinha nada além de fé. 3 anos de um ambiente que sustentava o que ele era. E quando ele desce do monte e entra de volta na orbita de Jezabel, o ambiente o devora em horas o que 3 anos haviam construído.
uma ameaça, uma mensagem, e o homem que chamou fogo do céu está pedindo para morrer debaixo de uma árvore no deserto. Você entende o que o ambiente faz? Não é só influência, é formação. É o que vai moldando o que você considera normal, possível, tolerável. Vai calibrando o seu senso de espiritualidade, às vezes para baixo, frase por frase, riso por riso, assunto por assunto, até que você não reconhece mais o seu próprio vocabulário espiritual, porque ele foi sendo substituído pelo vocabulário do ambiente. E há uma versão particularmente perigosa disso. O ambiente que não é abertamente pecaminoso, mas que é espiritualmente estéril. Conversas que sempre terminam em fofoca, grupos onde a fé é constrangimento, amizades onde a mundanidade é o idioma principal, e você foi se adaptando tanto que agora se sente estranho quando tenta falar de Deus, e natural quando fala do que Deus abomina. O Espírito Santo não tolera ser o conteúdo das suas orações privadas, enquanto você constrói a sua vida cotidiana em torno de tudo o que contradiz sua presença. Porque a vida cotidiana não é o complemento da vida espiritual. Ela é onde a vida espiritual acontece ou não acontece. A santidade não é o que você faz nos momentos de devoção. É o padrão formado pelo conjunto de todas as escolhas pequenas que ninguém está assistindo. Neemias entendeu isso. Quando voltou a Jerusalém pela segunda vez, em Neemias 13, encontrou um sacerdote chamado Eliacibe que havia dado um quarto no templo para Tobias, um inimigo declarado de Israel, usar como depósito pessoal. Tobias estava literalmente morando dentro do templo. E Neemias conta sua reação sem eufemismo. Jogou todos os móveis de Tobias para fora, mandou purificar o quarto e recolocou os vasos sagrados no lugar. A pergunta não é teológica, é prática. Quem é o Tobias que está morando nos quartos do seu coração? Qual relação, qual amizade, qual ambiente está ocupando espaço que pertence ao que é sagrado? E a segunda pergunta, mais difícil. Você está com energia e disposição para fazer o que Neemias fez? Ou você já se convenceu de que o Tobias é inofensivo e que a convivência não afeta nada? Toda vez que o povo de Israel misturou seus vínculos com os padrões dos povos ao redor, o resultado foi sempre o mesmo. Não que Israel converteu os pagãos, mas que os padrões pagãos foram absorvidos por Israel. A tendência não é de cima para baixo, é gravitacional. O mais pesado desce. E o pecado é sempre mais pesado do que a santidade ainda em processo de formação. A quarta coisa é a mais difícil de nomear. Não porque seja a mais rara, pode ser a mais comum de todas, especialmente entre pessoas que de fato se importam com a vida espiritual. A quarta coisa que o Espírito Santo jamais tolerará é a busca de experiência espiritual como substituto da obediência concreta. É possível amar o como se sente Deus sem amar o que Deus manda. Isso, quando se torna um padrão, é uma forma refinada de idolatria que a maioria nunca consegue enxergar em si mesma porque está muito ocupada buscando a próxima experiência. Existe um perfil que você provavelmente reconhece. A pessoa que vai em cada conferência, em cada encontro de avivamento, que grava cada música que a move, que chora durante a adoração com uma autenticidade visível, que pede oração com fervor genuíno, e na hora de soltar o controle das finanças, recua. Na hora de perdoar aquela pessoa específica, encontra uma razão teológica para adiar. Na hora de largar o pecado que ninguém mais conhece, mas ela conhece perfeitamente, decide que ainda não é a hora, que Deus está trabalhando, que o processo leva tempo. O que essa pessoa está buscando não é a Deus. Está buscando como se sente quando está perto de Deus. E a diferença entre essas duas buscas é tudo. Há algo na sua vida hoje que você sabe que o Espírito Santo não aprova, e você ainda assim escolhe guardar.
Jesus confronta isso com uma lucidez que dói em Mateus 7, 21, 23. Não é um texto sobre incrédulos. É um texto sobre pessoas que tiveram uma vida religiosa intensa. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Leia isso de novo. Profecia, exorcismo, milagres, em nome de Jesus. E ainda assim, nunca vos conheci. A palavra grega para conheci aqui é egnon. É o conhecimento íntimo, relacional, não apenas o reconhecimento factual. Não é que Jesus não soubesse quem eram. É que não havia relação real. Havia performance espiritual, onde deveria haver comunhão. Havia busca de experiências, onde deveria haver obediência. Havia religiosidade ativa, onde deveria haver santidade vivida. E o que estava ausente? Jesus diz na frase seguinte: todo aquele que faz a vontade de meu Pai. Não. Todo aquele que sente mais. Não. Todo aquele que tem mais experiências. Todo aquele que faz. A obediência concreta, cotidiana, invisível, sem audiência. O profeta Miqueias, num dos textos mais citados do Antigo Testamento, mas menos entendidos em sua radicalidade, escreve em Miqueias 6, 6, 8, uma conversa entre Israel e Deus, que tem o formato de uma negociação que vai escalando. O povo pergunta o que Deus quer: holocaustos, milhares de carneiros, rios de azeite. Então, num gesto desesperado de oferta máxima, pergunta: darei meu primogênito pela minha transgressão? E a resposta de Deus não é uma lista de rituais mais impressionantes. É: praticares a justiça e amares a misericórdia e andares humildemente com o teu Deus. Israel queria um Deus que pudesse ser satisfeito com uma oferta grande o suficiente. Um Deus cuja exigência pudesse ser atendida numa experiência intensa o suficiente, depois da qual você voltaria para a sua vida como ela era. Deus estava dizendo: isso não é o que eu sou, isso não é o que eu peço. O que eu quero é sua vida cotidiana, o modo como você trata o trabalhador que depende de você, o modo como você lida com o fraco, a humildade que acompanha cada passo que você dá. A busca de experiência espiritual sem obediência concreta não é apenas infrutífera, é uma forma de anestesia. Você usa a intensidade emocional de um culto para amortecer a convicção de uma mudança específica que Deus está pedindo. Chora no domingo. Segunda de manhã, tudo exatamente igual. E o Espírito Santo não se presta para isso. Ele não é entretenimento religioso. É uma pessoa com missão específica: transformar você à semelhança de Cristo. Não produzir experiências que te façam sentir transformado enquanto você permanece o mesmo. Nas últimas partes, falamos de 4 coisas que o Espírito Santo jamais tolerará: a impureza sexual alimentada em segredo, a vida dupla construída conscientemente, os vínculos e ambientes que sistematicamente corroem o que Deus está formando em você, e a busca de experiência espiritual como substituto da obediência. Agora preciso falar sobre o caminho de volta, não como checklist, como pastoreio. Porque há uma 5ª coisa que precisa ser dita, e é talvez a mais importante de tudo. O Espírito Santo não tolerará essas 4 coisas, mas também não vai embora sem lutar por você. Há uma diferença entre a tristeza do Espírito e o abandono do Espírito. E a maioria das pessoas que está lendo isso ainda está no território da primeira, não da segunda. A tristeza do Espírito é sinal de que a comunhão está ferida, mas não morta. É sinal de que ele ainda está ali, ainda está esperando, ainda está trabalhando, mas que algo precisa ser destampado, confrontado, trazido à luz para que a cura possa acontecer. Quando você sente aquela coceira interior enquanto lê certas passagens, aquele desconforto que não consegue nomear durante o louvor,
aquela incapacidade de orar com profundidade que você sente, mas não entende, isso não é a ausência de Deus. É Deus batendo na porta de um cômodo que você trancou. A questão não é se Ele quer entrar, é se você vai abrir. Há algo na sua vida hoje que você sabe que o Espírito Santo não aprova, e você ainda assim escolhe guardar? O caminho de volta começa onde quase todo o caminho de volta começa na Escritura, com nomeação honesta. Não com vocabulário piedoso que suaviza o que precisa ser dito com brutalidade. Não tenho lutado com algumas tentações quando a verdade é: estive consumindo pornografia todo dia há 6 meses. Não, minha vida espiritual não está ótima, quando a verdade é: passei o último ano construindo uma imagem de espiritualidade que não existe. O Deus que conhece o seu coração não precisa de eufemismos, e você não pode curar o que não consegue nomear. Davi nomeia com precisão cirúrgica em 2 Samuel 12:13. Quando Natã aponta e diz: "Tu és o homem", Davi não constrói uma defesa. Não explica o contexto, não mitiga. Diz: "Pequei contra o Senhor". 4 palavras, sem adorno, sem negociação. E a resposta de Natã é imediata: "O Senhor também passou o teu pecado". A confissão honesta não é o preço da graça. É o canal pelo qual a graça já disponível chega ao lugar que precisa chegar. No livro de Neemias, quando o povo finalmente ouviu a leitura da lei diante do portão de água, choraram. Choraram porque entenderam, talvez pela primeira vez com clareza, a distância entre quem eram e quem deveriam ter sido. E Neemias, Esdras e os levitas dizem algo que corta o padrão religioso de punição que a maioria esperaria. Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Não choreis, nem vos lamenteis. Ide, comei coisas gordurosas, bebei coisas doces, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Não fique no choro. O choro que vem do encontro honesto com a palavra tem uma validade. Cumpre sua função de romper a dureza, de abrir o coração, de trazer o homem de volta a si mesmo como o filho pródigo que caiu em si antes de se levantar e voltar ao Pai. Mas o destino não é o lamento. O destino é a restauração que produz uma alegria diferente da que você tinha antes, mais sólida, mais enraizada, menos dependente de condições externas. O caminho de volta não é apenas vertical, não é só entre você e Deus na sua oração individual. Tem uma dimensão horizontal que a cultura individualista da fé evangélica contemporânea prefere ignorar, mas que a Escritura não deixa ignorar. Em Tiago 5,16, há uma instrução que a maioria das igrejas trata como opcional ou metafórica. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. A palavra curados ali, e atete no grego, é a mesma usada para a cura física. Não é uma figura de linguagem. Há algo que acontece na confissão diante de outra pessoa, uma testemunha de carne e osso que ouve, que intercede, que compromete junto, que não acontece na oração solitária. Isso não é catolicismo, não é confissão auricular com autoridade sacerdotal. É o reconhecimento de que o pecado prospera no isolamento. A vida dupla, especificamente, sobrevive porque não há testemunha. Quando você traz a luz diante de alguém de confiança, de maturidade, que não vai usar a informação como arma, mas como combustível de intercessão, você quebra o poder do segredo. E o segredo é o que sustenta a prisão. Paulo escreve em Gálatas 6:1 com um cuidado pastoral que é digno de nota. Irmãos, se algum homem for surpreendido em alguma transgressão, vós, os que sois espirituais, restaurai o tal com espírito de mansidão. Restaurai, não exponhais, não julgueis, restaurai. Com mansidão, não com a dureza de quem nunca caiu, mas com a ternura de quem sabe que a graça que o sustenta é a mesma que pode sustentar o irmão.
Há algo na sua vida hoje que você sabe que o Espírito Santo não aprova, e você ainda assim escolhe guardar? A obediência concreta, a quinta coluna do caminho de volta, depois da nomeação honesta, da confissão vertical, da restauração horizontal, não é geral, é específica. O Espírito Santo não vai te pedir que você melhore como pessoa. Ele vai te pedir que você delete o aplicativo, que você tenha a conversa difícil com aquela pessoa, que você devolva o dinheiro, que você peça perdão àquele específico que você magoou, que você saia daquele grupo, que você mude aquele hábito que você tem protegido com 1000 justificativas teológicas. A obediência que o Espírito demanda sempre tem endereço, e você já sabe o endereço. Por isso você está resistindo. O livro de Jonas é uma das narrativas mais honestas da Escritura sobre essa resistência. Jonas não era um homem sem Deus, era profeta de Israel. Tinha experiência de falar a palavra do Senhor. Mas quando Deus lhe deu uma instrução específica que contradissesse sua estrutura emocional, vai a Nínive, ele foi na direção oposta, para Tarsis. Embarcou num navio, como se Deus não soubesse onde Tarsis ficava. E Deus preparou um grande peixe, não para punir Jonas, para recuperá-lo. O ventre do peixe foi uma misericórdia antes de ser um julgamento. Dentro do peixe, Jonas orou. E a oração de Jonas no capítulo 2 é notavelmente intensa, cheia de reconhecimento da presença de Deus, mesmo no abismo. Mas só em Nínive, cumprindo a instrução específica que havia fugido, Jonas encontrou o que estava procurando. Você consegue ver o padrão? A presença que você está buscando está do outro lado da obediência que você está evitando. Não antes dela, depois dela. Deus não vai primeiro te dar a experiência de comunhão profunda e então te pedir que obedeça. Ele pede que você dê o passo de obediência primeiro, e a comunhão profunda é o fruto do passo dado. Chegamos ao fim, mas não ao final. Porque o que foi dito aqui não pretende ser o ponto final de nada. Pretende ser o início de uma conversa que você vai ter consigo mesmo e com Deus nos próximos dias. 4 coisas que o Espírito Santo jamais tolerará: impureza sexual alimentada em segredo, vida dupla construída conscientemente, vínculos e ambientes que corroem o que Deus está formando em você, e busca de experiência espiritual como substituto da obediência. Se você chegou até aqui e pelo menos uma dessas 4 tocou em algo que você preferia que ninguém tocasse, esse desconforto não é condenação, é convicção. E há uma diferença que vale a pena entender. A condenação diz: você é um fracasso, você nunca vai mudar, você é menor do que professa ser. A condenação tem como objetivo a paralisia. Ela quer que você se sinta tão sujo que se afaste de Deus, como se você precisasse se limpar antes de se aproximar. O que é exatamente o oposto de como a graça funciona. A convicção diz: isso precisa mudar. Aqui está o que precisa mudar. E eu tenho o que você precisa para que mude. A convicção tem como objetivo o movimento. Ela quer que você se aproxime, com honestidade, com humildade, com a consciência de que não é a sua limpeza que te dá acesso, mas a obra de Cristo que já está completa. João escreve em 1 João 1:9, com uma promessa que carrega mais peso do que a maioria percebe. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Fiel, justo. Não é apenas bondade generosa que poderia ou não acontecer conforme o humor divino. É fidelidade, Deus sendo quem Ele disse que é. É justiça, porque o perdão que você recebe tem como fundamento a cruz que liquidou a dívida. Você não está pedindo que Deus feche os olhos para o que você fez. Está recebendo o que Cristo já pagou para que você tivesse. Há algo na sua vida hoje que você sabe que o Espírito Santo não aprova,
e você ainda assim escolhe guardar? Há uma cena no final do Evangelho de João que eu preciso que você veja com clareza antes de terminar. João 21. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Não uma negação intelectual, não uma dúvida teológica, uma negação verbal, com maldição diante de uma criada. 3 vezes. O mesmo homem que havia dito: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Derrotado de uma forma que qualquer outra pessoa chamaria de irreversível. E Jesus aparece na praia depois da ressurreição. Não como acusador, como cozinheiro. Há brasas, há peixe, há pão, há um café da manhã. Então, com um cuidado pastoral que só pode ser descrito como cirúrgico, Jesus faz a mesma pergunta 3 vezes, uma para cada negação. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Não um discurso sobre o quanto Pedro havia falhado. Não uma lista de condições para a restauração. Uma pergunta, repetida 3 vezes, restaurando o que havia sido destruído 3 vezes. E Pedro, sabendo que Jesus sabia tudo, sabendo que não havia como esconder, responde: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. A honestidade que não tenta provar nem performar, apenas afirma o que é real e apela para o conhecimento de Cristo sobre o coração humano. E Jesus restaura completamente. Apacenta as minhas ovelhas. Essa é a conversa que o Espírito Santo está esperando ter com você. Não uma performance de arrependimento. Não uma promessa de que desta vez vai ser diferente e sustentada pela mesma força de vontade que já falhou antes. Uma conversa honesta, uma nomeação real, uma confissão que não pede para ser entendida nem justificada, que apenas se coloca diante de quem já sabe e já comprou o perdão. A santidade não é o preço que você paga para ter a presença de Deus. É a evidência de que a presença de Deus está trabalhando em você. Não é causa, é fruto. Você não se torna santo para atrair o Espírito. O Espírito, quando encontra espaço real, sem as 4 bloqueadoras que nomeamos, começa a produzir em você o que você nunca conseguiu produzir por esforço próprio. Paulo escreve em Filipenses 2, 12, 13, com uma tensão que parece paradoxo, mas não é. Trabalhais na vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o realizar. Você opera e Deus opera. Não é uma coisa só. É as duas ao mesmo tempo, em níveis diferentes. Você faz um movimento de abertura, de honestidade, de obediência específica. Deus faz o que você jamais poderia fazer sozinho. Transforma o querer, muda o que você deseja, recalibra o que você acha atraente. Isso não vem de força de vontade, vem de habitação. E a habitação plena do Espírito Santo, não apenas a sua presença nominal em você como crente, mas a sua movimentação livre, a sua voz audível na sua consciência, a sua correção ativa na sua vida. Essa habitação plena é possível. É o que Deus quer para você, não como privilégio de uma elite espiritual, como herança normal de quem nasceu de novo. Mas ela tem condições, não de mérito, de compatibilidade. O espírito de santidade não habita plenamente onde a impureza é alimentada. Não flui livremente onde a falsidade constrói paredes. Não pode formar onde o ambiente deforma com mais intensidade. Não transforma quem só quer sentir sem estar disposto a obedecer. Essa é a palavra. E se ela chegou no momento certo, se algo aqui tocou o que precisava ser tocado, o passo é simples, mas não é fácil. Leve para Deus o que você sempre soube que precisava levar, com o nome certo, sem eufemismo, sem negociação, e deixe que Ele faça o que só Ele pode fazer, não pelo poder nem pela força, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6.
Não pela intensidade da sua busca, não pela frequência das suas práticas, não pela eloquência da sua confissão, pelo Espírito, aquele que você entristeceu e que ainda assim continua ali, esperando que você abra o que ficou fechado por tempo demais.